Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, a Escola Superior da Defensoria Pública vem trazer, neste momento, o primeiro módulo do curso de Contratos e Licitações. O objetivo desse curso, além de uma exposição teórica, é também, principalmente, de trazer a prática do que nós trabalhamos na Defensoria Pública em termos de contratos e licitações. Pedimos que vocês coloquem o celular no modo silencioso e vamos dar abertura chamando agora o professor Tadeu, que vai ministrar a primeira parte do curso. Logo depois teremos um intervalo. Em seguida, a Cíntia vai também nos agraciar com a exposição dela. Obrigada, Tadeu. Obrigado, Eden. Gente, boa tarde a todos. A ideia a nossa ideia começou primeiro com um bate-papo, que seria para a gente poder conversar, visto a gente perceber que determinadas pessoas que a gente estava ligado diretamente não estavam muito bem a par realmente do que é uma licitação, como se procede, e a gente viu essa necessidade de realmente fazer uma preparação, repassar a ideia geral para vocês, e foi nisso, e essa que é a nossa proposta. Eu vou começar dando uma visão geral sobre o que é licitação, os tipos, as modalidades, uma visão geral, e depois a Cíntia vai entrar propriamente nessa parte do termo de referência, trazendo também casos práticos, memorandos, tudo o que a gente está fazendo, até mesmo para ilustrar o que a gente vem fazendo. Eu só vou abaixar a luz aqui, porque acho que aí fica um pouco mais fácil para ver. Pois bem, eu estou todo azul. Mas pronto, vamos lá. Gente, uma licitação nada mais é do que um conjunto de procedimentos administrativos. Administrativo, claro, porque parte da administração pública para compras ou serviços contratados. Vou ficar lendo porque todo mundo consegue ler o que está escrito. Ou seja, na licitação, o ente público seleciona uma proposta mais vantajosa para uma realização de um contrato. E também possibilita a participação de qualquer interessado pela disputa dessa contratação. Na licitação, é através do edital previsto em lei que a administração convida todos os interessados para participar dessa licitação. E também é pelo edital que os licitantes tomam conhecimento das condições para apresentação da proposta e celebração de contrato. Ou seja, na parte final, de forma mais simples, dizer que o governo deve comprar e contratar serviços, seguindo regras de lei. Assim, a licitação é um processo formal onde há uma competição entre os interessados. Ela está regulamentada na Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 21, onde se estabelece realmente a obrigatoriedade de se efetivar a licitação, assegurando a igualdade de condições, obrigações mantidas, enfim, toda a regra que está disposta no artigo 37 e 21. Na licitação, se observa vários princípios que tem que seguir. Apesar de não existir uma certa unanimidade quando se trata nesses princípios, nós vamos elencar o que a gente considera os principais, os mais importantes que tem realmente que nortear um processo de licitação. Nós temos aí primeiro o princípio da publicidade. Ou seja, não há uma licitação sigilosa. Ela tem que ser pública, todos os atos relativos ao procedimento
exceto quando se apresenta uma proposta até a sua abertura. Enfim, essa está regulamentado na Lei 8.666, de 93, no seu artigo 3º, parágrafo 3º. O outro princípio é da igualdade, ou seja, que está implícito também o princípio da competitividade, onde assegura igualdade de direitos a todos os interessados em contratar, constituindo crime aquele que fraudar ou frustrar o caráter competitivo do procedimento para obter algum tipo de vantagem. Isso que não é permitido. Princípio da impessoalidade, onde a administração tem que buscar nas decisões todos os critérios objetivos, previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos das licitações. O outro princípio da moralidade e da probidade administrativa, ou seja, a conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem que ser lícita, compatível com moral, bons costumes e as regras boas da administração. O princípio da legalidade, onde todo procedimento licitatório deve estar inteiramente vinculado à lei, cabendo aos participantes a observância do que está estabelecido. Temos também o princípio do julgamento objetivo, ou seja, o edital tem que ser claro quanto ao julgamento a ser utilizado. Não pode ter nenhum tipo de dúvida. Tá? E nesse julgamento deve conter regras prévias e que não exista nenhum tipo de dúvida. Outro princípio também é o princípio da vinculação ao edital. Ou seja, o ato convocatório é a lei interna da licitação. Ou seja, ele não pode estar vinculado a nenhum dos participantes. O não cumprimento dessas condições no edital implica na nulidade do procedimento. O outro princípio é de adjudicação compulsória, onde o objeto da licitação poderá ser atribuído sempre ao vencedor do procedimento. E não há o que se falar na hora, quando o vencedor teve sucesso, não pode desconstituir o edital, não pode fazer uma nova licitação, ou seja, o Estado obrigatoriamente tem que atribuir ao vencedor da licitação. E temos aí, por último, o princípio da celeridade. O princípio da celeridade vem instituído na Lei 10.520, de 2002, como norteador da licitação da modalidade do pregão, onde se buscou simplificar procedimentos de rigor excessivo, de formalidade também desnecessária. Esses princípios, claro, como já falei, não é um consenso, eles é que seguem, que devem nortear inicialmente o processo de licitação. Quem é que deve licitar? Ou seja, todos os entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal. Eles são obrigados a licitar. Porém, cada um tem a sua competência que vai definida da sua autonomia política e administrativa. Nós colocamos aí uma curiosidade, só para a gente poder ter uma ideia do que desse vulto de licitação, onde nós buscamos uma informação, onde no ano a estrutura compra em torno de 120 bilhões de reais. Ou seja, o governo é o maior comprador do Brasil. Já que ele é obrigatório, existe também as exceções. Uma delas é a dispensa e outra a inexigibilidade. Eu vou falar um pouquinho deles mais tarde, mas aqui é só para dar uma visão. Ou seja, a dispensa quando existe uma possibilidade de competição, mas a lei faculta tal possibilidade à administração.
E nós temos também já inexigibilidade, onde a licitação é inviável, ou seja, não existe uma possibilidade de competição. A lei de licitação enumera no seu artigo 17, o inciso 1 e 2, os casos de procedimento onde a licitação ela é dispensada. Tais casos têm que ser interpretados no sentido estrito e não podem ser ampliados, já que constitui uma regra, uma exceção à regra da licitação. Voltei. No artigo 24, enumera algumas hipóteses que a licitação é dispensável, ou seja, o administrador não é obrigado a dispensá-la. Cabe a ele realizar ou não o tal procedimento. Essa licitação ela pode ser determinada por vários fatores. Entre elas, primeiro, a dispensa em razão do valor. Ou seja, quando o custo do procedimento, do processo, o custo do procedimento operacional, ele é superior ao valor de um contrato. Eu não vou enumerar todas. No caso da dispensa de valor, ela está determinada, a Lei 8.666, no seu artigo 24, inciso 1º e 2º, onde vem determinando as obras, serviços de engenharia, do valor de até 10%. Ok? Segunda razão, são situações excepcionais, que também pode ocorrer essa dispensa. Ou seja, quando a demora do procedimento for incompatível com a urgência na realização de um contrato. Ela está determinado também na lei de licitação, nos incisos, artigo 24, inciso 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11º, 14º e 18º. Ou seja, alguns exemplos, no caso também que é dispensável, no caso de guerra, grave perturbação da ordem, nos casos de emergência ou calamidade pública, na hora que caracteriza uma urgência de atendimento de situação que pode ocasionar um prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas. Nós vamos chegar lá no quadrinho, aí eu retorno. Temos também, em situações excepcionais, e outra em razão do objeto. Ou seja, um exemplo aí que a gente pode numa compra de hortifruti granjeiro, outros gêneros perecíveis. Quando o tempo necessário para a realização do procedimento vincula, por exemplo, no preço do dia. Ou seja, não existiria a possibilidade de fazer que o valor iria modificar e ele nunca iria concluir. E, por fim, a lei pode ser dispensado com a razão da pessoa. Um dos exemplos também, o da razão da pessoa, está no artigo também 24, inciso 8º, 13º, 16º, 20º, 22º, 23º e 24º. Um exemplo de uma dispensa em razão da pessoa é quando se faz uma contratação do 20º, na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos, de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da administração pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o valor praticado no mercado. No artigo 24 vem outros. Nossa função aqui não é realmente entrar em todos, é só passar um panorama geral e depois, pronto, quem quiser vai poder consultar e ler, que nós não vamos ficar repetindo artigo. No artigo 25, também da mesma lei, nas situações que a licitação é inexigível, em razão da inviabilidade da competição, sempre tem que existir a necessidade da justificativa, que está regulamentada no artigo 26 da lei de licitação. Ou seja, isso é uma obrigatoriedade. Na licitação, nós temos várias modalidades.
também determinada no artigo 22, nós temos a concorrência, tomada de preços, concurso, convite, leilão, e que foi instituído na Lei 10.520, onde se instituiu a modalidade do tipo pregão. Ou seja, vamos falar um pouquinho delas. O que é a concorrência? É uma das modalidades. Concorrência é uma modalidade de licitação onde qualquer interessado que comprovar possuir os requisitos indicados no edital possam concorrer. As características dessa concorrência são duas: universalidade e ampla publicidade. Ou seja, da universalidade, que na fase inicial da habilitação, o concorrente comprove preencher todos os requisitos do edital, que necessários à execução do objeto. E o da ampla publicidade é o quesito de validade desse procedimento, ou seja, necessária e obrigatória a completa e total divulgação do edital. Na lei de licitação, admite também a participação de empresas estrangeiras, sem qualquer restrição, devendo obedecer às mesmas regras da concorrência, de concorrência nacional. Normalmente se usa concorrência para obras e serviços, compra de maior valor, segundo os limites fixados por lei, obras e serviços de engenharia de maior valor, também nos limites fixados por lei, compra e alienação de bens imóveis, sem restrição ao valor, concessão do direito real de uso, licitações internacionais admitindo-se a tomada de preços e o convite, alienação de bens imóveis de maior valor e para os registros de preço. Outra modalidade que nós temos é a tomada de preços. O que é a tomada de preços? É a modalidade onde os interessados, devidamente cadastrados, apresentam os documentos para inscrição, num prazo também estabelecido, nas propostas, com devida qualificação. Esse particular ele vai receber um certificado de registro cadastral e tem uma validade, no máximo de 1 ano, na qual consta a categoria que ele se inclui, observada a sua especialização. Outra modalidade é o convite. A modalidade convite é uma das modalidades mais simples, que é destinada à contratação de valor menor. Também tem que ter, no mínimo, 3 interessados. Eles podem ser ou não cadastrados. Eles são convidados, eles apresentam as suas propostas e tem o prazo também legal. Depois nós vamos passar uma tabelinha só para vocês poderem visualizar esses prazos. No convite, é a única das modalidades de licitação onde não há uma divulgação total do certame, do instrumento convocatório. Ou seja, ele só tem que ser fixado no local apropriado, justamente porque é um convite. Existem também procedimentos que, se não atender, convida mais outras pessoas, outra pessoa que tomar conhecimento também ele pode se habilitar, enfim. Uma outra modalidade também é o concurso, onde se destina na escolha de trabalhos técnicos, científicos, trabalhos artísticos, mediante instituição de prêmios ou remuneração a quem vencer. Também os vencedores, os interessados apresentam os seus trabalhos, tem as exigências também constantes no ato convocatório, e eles serão selecionados e devidamente julgados. A última modalidade também determinada pela lei é o leilão, onde ela é usada também para a venda de bens móveis inservíveis para administração, ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados. E também para alienação de bens imóveis. Isso aí nós estamos cansados de ver todo dia na televisão, né? Quando tem as apreensões e se faz o leilão. E por fim,
através da Lei 10.520, se instituiu uma outra modalidade de licitação, o pregão, que vem ser utilizada na aquisição de bens e de serviços comuns. Quais essas novidades que o pregão já trouxe para a gente? O pregão veio como uma forma também de simplificar todo esse processo licitatório. Ou seja, no pregão, nós temos duas fases distintas. Nós temos uma fase interna e outra fase externa. Na fase interna, há uma justificação da necessidade da contratação, a determinação do objeto e as regras da habilitação. E já na fase externa, onde eles foram aprovados, existe também a convocação dos interessados que conduz à sessão pública do julgamento. Existe uma inversão desse valor. Enfim, essas novidades do pregão, que não existe um limite de valor, é sempre o tipo menor preço, a disputa por lances, os licitantes têm a oportunidade de dar lances sobre as propostas escritas, a administração pode negociar diretamente com os licitantes, visando a proposta mais vantajosa. Eu coloquei um asterisco aí, quando fala pode, não é no sentido de subverter a ordem e tentar tender para algum lado. Nós já vimos que isso é crime, não pode ter essa manifestação, essa intenção. Então, dentro o vencedor, o pregoeiro pode assentar e tentar, eu acho que nem o pode, eu acho que é mais uma obrigação, que ele tem que tentar realmente abaixar esse preço. E, justamente, o pregão tem essa inversão das fases. Primeiro, o julgamento das propostas e somente se abrem envelopes de documentação da classificação da classificada em primeiro lugar. Pronto. Outro também que trouxe é um recurso único. Também saneamento de falhas e o pregão eletrônico, acesso e participação, ampliando as facilidades e facilitando a participação de empresas, de mais empresas, de qualquer lugar, com mais economia, bastando estar conectado à internet, e processo transparente pode ser acompanhado também por qualquer um. Isso traz muito mais agilidade, sem burocracia, em todo o processo. Nós temos a diferença. Qual que é a diferença básica entre o pregão e as outras possibilidades? No finalzinho, a principal diferença é essa inversão de fases. Onde primeiro se analisa a proposta e depois analisa a documentação. Alguns estados já adotam essa inversão também em outros. Esse é o quadrinho também que a gente falou, comecei a falar de prazo, eu não entrei muito nesses prazos, mas onde a gente consegue ter todas essas modalidades, onde a gente consegue, no caso de dispensa, até compras de pequeno valor até 17.500, obra de engenharia até 33.000, o convite, que são até 5 dias úteis, acima de 17 ou até 176, no caso de obras de engenharia, a tomada de preço, a concorrência e o pregão, bem serviço comum, pregão eletrônico também 8 dias úteis, compras e serviços, e não é válido para obras de engenharia, só para compras e serviços que se utiliza o pregão. Aí, nós falamos de licitação. Qual que é a regra aí da licitação? Ela vem toda determinada no edital. Ou seja, o edital é esse instrumento que a administração coloca todas as condições e exigências licitatórias para contratação de fornecimento de produtos ou contratação de serviços. O edital, como a gente já falou, deve definir claramente o objeto a ser licitado. Não pode ter nenhum tipo de dúvida. Por isso é que é necessária essa experiência e abrangência necessária ao fornecedor do produto ou serviço a ser adquirido. Ou seja, na hora que você coloca o edital, você tem que saber muito bem o que você está querendo. Com ainda realmente a sugestão dele ser mais simples, direto, bem objetivo e que não tenha nenhum tipo de dúvida. No caso, fazem parte também os editais, os anexos ao termo de referência, que a Cíntia também vai expor também um pouco mais tarde, declarações, documentos complementares, local de entrega do produto, enfim, várias outras questões.
Aí nós caímos numa outra situação que a gente também, aqui na Defensoria, também utiliza, registro de preços. Mas é engraçado, a gente viu lá que a lei define as modalidades e é uma lei a 10.520 determina sobre o pregão. Mas e no caso do registro de preços? É uma modalidade de licitação? Não. Na verdade, o registro de preços é somente um procedimento especial. Ou seja, o registro de preços veio para poder tentar simplificar essas formas de contratação pelo poder público como eram feitas. A natureza das compras públicas já estava prevista também na Lei 8.000, a Lei de Licitação, no seu artigo 15. O sistema de registro de preço, ele é um meio formal na qual a administração pública divulga e consegue registrar os seus preços de um determinado produto para uma eventual e futura aquisição. Esse procedimento ele viabiliza diversas contratações esporádicas e sucessivas por meio de um único processo. O sistema de registro de preços ele tem se mostrado uma alternativa também bem interessante, simples e econômica também para os órgãos públicos. Por quê? Faz com que a administração não corra risco de comprar um produto sem necessidade. A administração também não se preocupa com o estoque, o local também para poder guardar esse produto. E essa compra também pode ser utilizada durante todo o ano. Isso também é uma faculdade da administração em utilizar ou não. E interessante, a administração pode não utilizar, mas o fornecedor ele tem a obrigação, o compromisso de manter essa proposta pelo tempo determinado no contrato. Ou seja, veio para facilitar e ajudar em muito. Agora a gente passa lá na parte da dispensa. Como a gente já havia começado lá, tem da obrigatoriedade, mas tem essas exceções das dispensas. Ou seja, a gente vem falando, no caso da dispensa, no artigo 24, vem determinando a contratação por meio da dispensa, limitar na aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência, e não em qualquer caso. No artigo 24, vem determinando todas essas possibilidades. No caso, em situações de emergência, caso mais claro, no caso de ocorrência de guerra, grave perturbação da ordem, calamidade pública, obras para evitar desmoronamento, desabamento, quebras, enfim. Motivo de licitação frustrada por fraude ou abuso do poder econômico. Nesse caso, aplica-se o artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Licitação, para conceder prazo para readaptação das propostas. Quando existir intervenção do domínio econômico, no caso de congelamento de preços ou tabelamento também de preços, a dispensa de contratar com entidades da administração pública somente poderá ocorrer se não existir empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou oferecer os mesmos bens e os mesmos serviços. Contratação de pequeno valor, dispensa para complementação de contratos, desde que atendida a ordem da classificação da licitação aceita. Nós temos a ausência de interessados quando não tiver nenhum interessado pelo objeto também da licitação. O imóvel destinado à administração, isso é no caso de compra, de locação de imóvel destinado a atendimento. Nós temos de gêneros perecíveis, ensino, pesquisa e recuperação social do preso, que deve, desde que a contratada também tenha inquestionável reputação ético-profissional, e não tenha também, obviamente, fins lucrativos, para acordo internacional, finalidade de resgatar a peça, restauração, se for importante também para composição de algum acervo histórico ou artístico nacional, por exemplo.
No caso de aquisição de componentes em garantia, nós temos também para abastecimento de trânsito, nós temos para compra de materiais de uso de Forças Armadas, associação de portadores de deficiência física. Se vocês lembrarem, vários disso a gente tem, no caso de combustível, vários a gente utiliza aqui também no nosso dia a dia. E temos também no caso da inexigibilidade. As hipóteses do artigo 25 da Lei de Licitação, quando autoriza o administrador, após comprovada inviabilidade ou desnecessidade de licitação, contratar diretamente o fornecimento de produto ou a execução dos serviços. Importante observar que o rol descrito no artigo não abrange todas as hipóteses de inexigibilidade. Ela pode ser inexigível quando tiver um fornecedor exclusivo. Essa exclusividade pode ser comercial ou industrial. O comercial é quando somente tem um representante ou um comerciante do bem a ser adquirido. Um exemplo mais clássico disso é o caso de medicamento. E nós temos também uma exclusividade também industrial, onde o produtor ou a indústria se acha em condições materiais e legais de produzir o bem e fornecê-lo à administração. Aí aplica-se a inexigibilidade quando comprovada por meio de fornecimento do atestado de exclusividade, de venda ou fabricação emitido pelo órgão do registro de comércio. Nós temos outra possibilidade também da singularidade da contratação de serviços técnicos. Esses também estão enumerados no artigo 13º da Lei de Licitação, e especialmente para estudos técnicos, planejamento de projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias, acessórias ou consultorias técnicas e auditorias fiscais, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, patrocínio ou defesa de causas judiciais, treinamento, aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Nós temos também a outro caso de inexigibilidade, a notória especialização. Quando existe uma contratação de uma empresa ou de uma pessoa física com notória experiência para execução do serviço técnico. E por último também o profissional artístico, o profissional artista. Esse também é a contratação de um profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo. Quando a gente fala em profissional artístico, ele tem que ser obrigatoriamente reconhecido pela opinião pública e tanto por uma crítica especializada. Não basta qualquer pessoa ir lá e, ó, eu sou reconhecido, eu quero isso. E alguns tipos de licitação. Tipos de licitação, ele não pode ser confundido com essa modalidade de licitação. Ok? Ou seja, o tipo é o critério de julgamento que se utiliza da administração para a seleção da proposta mais vantajosa. E nós temos esses três tipos de licitação que são mais utilizados. Primeiro, o menor preço, na qual é um critério que é mais vantajosa para a administração e é utilizado para compras e serviços de modo geral. Aplica-se também na aquisição de bens e serviços de informática, quando for realizada na modalidade convite. Nós temos a outra que é a melhor técnica, na qual é escolhida em base em fatores de ordem exclusivamente técnica e usado exclusivamente na contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. Elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento. E nós temos o último aqui, que é a melhor técnica, a técnica e o preço junto, onde é escolhida com a base na maior média ponderada, considerando as notas obtidas nas propostas e dos preços e da técnica. Ou seja, é obrigatório na contratação de bens e serviços de informática nas modalidades tomada de preço e concorrência. Aí a gente já passa para a Cíntia. Ou seja, nós demos aí uma visão geral para tentar explicar de forma bem sucinta sobre a licitação, sobre o edital,
sobre esses tipos, simplesmente para dar essa visão geral para todo mundo, e na qual agora a Cíntia vai entrar na parte mais específica, que seria propriamente no termo de referência e do projeto básico, que é uma das partes que integra também o edital. Você quer falar agora ou vamos dar sequência? Hã? Então tá. Eu vou... Você vai passando? O que é que eu passo? Ah, beleza. Manda ver. Né? Boa tarde a todos. Eu vou fazer tudo diferente do que o Tadeu fez. A gente geralmente faz isso na assessoria jurídica, né? Tadeu de uma forma, eu totalmente diferente. Então, eu vou acender as luzes, se vocês vão me permitir, eu vou fazer a apresentação aqui de pé. Como o Tadeu falou inicialmente, a ideia era que fosse um bate-papo. O dele foi um monólogo, o meu realmente vai ser um bate-papo. Então, eu vou contar com a ajuda de vocês, né, para que possam participar aqui comigo. Eu trouxe aqui no material várias situações práticas do nosso dia a dia, de situações dos nossos processos. Alguns de vocês, né, participam com a gente do nosso dia a dia. Eu sou da assessoria jurídica, não sei se o Tadeu se apresentou como assessor jurídico. Não. Acho que não. Mas nós somos assessores jurídicos, né, da Defensoria. E então, vários de vocês, né, já estão no dia a dia da assessoria jurídica. Então, eu trouxe essa apresentação, né, pensando no dia a dia, na prática realmente das licitações. E aí o Tadeu fez um panorama geral. E aí, na verdade, a minha parte, aqui, né, ao que me compete, a gente vai trabalhar mais a questão do termo de referência do que de projeto básico. Por quê? 99% do que a gente trabalha hoje na Defensoria Pública, a gente vai trabalhar pregão e na sua forma eletrônica. Eu tenho 10 anos que estou aqui na Defensoria Pública. Eu não me recordo da gente ter feito nenhum pregão presencial, tampouco outra modalidade de licitação. Então, por isso que eu estou dizendo 99%. Né? Então, a gente sempre vai fazer pregão. Então, como a gente, na nossa prática, utiliza o pregão eletrônico, o mais comum é a gente falar aqui sobre termo de referência. Tá certo? Então, a apresentação vai se basear em termo de referência. A ideia desse curso, né, desse bate-papo nosso, é que a gente possa se alinhar no que diz respeito ao dia a dia dessa disciplina aqui. Né? O termo de referência, a gente pode falar que ele é o DNA das contratações. Então, para toda contratação que a gente fizer na Defensoria, ou em qualquer instituição pública, e aí, a todo momento eu vou me referir à Defensoria, porque é a nossa realidade, tá certo? E eu acredito que o público aqui, na sua maioria, é da Defensoria. Eu não sei se tem alguém de fora. Tem alguém que não é da Defensoria? Tá. Então, aquilo que eu estou falando aqui, chamando de Defensoria, ele se aplica, né, à administração pública como um todo. Tá certo? Então, nós vamos passar a falar aqui do termo de referência. A proposta inicial nossa, né, Eden, é que a gente trabalhasse esse tema, e eu acredito que muitos de vocês que atuam no dia a dia com licitações já deva ter participado de algum curso de termo de referência, deva ter estudado alguma coisa sobre termo de referência, mas a ideia nossa é não ficar somente na teoria do que é o termo de referência, a gente trazer os casos práticos, as discussões práticas, aquilo que são as dificuldades das nossas discussões do dia a dia. Tá? Então, eu trouxe algumas telas aqui, de alguns casos práticos, mas eu gostaria, né, se houver dúvida, Tadeu também não abriu para pergunta, não sei se alguém tem dúvida em relação à matéria que ele já explicitou, mas se tiver, a gente vai abrir para pergunta, né, ao final, se for o caso, mas e durante a minha apresentação, quem tiver dúvida, interrompe, pode perguntar, a gente pode trocar, conversar. E se puder trazer algum caso prático, alguma situação prática, vai ser interessante e acho que vai colaborar
para a riqueza aqui da nossa discussão. Tá certo? Então, é isso que eu queria apresentar. Então, falando o que é o termo de referência, né? Então, Tadeu falou sobre o pregão eletrônico, ele falou sobre as modalidades de licitação, né? Que são 6 modalidades. E a gente vai falar aqui de termo de referência e projeto básico. Por que termo de projeto básico? Em tese, são documentos distintos, né? Mas com a mesma finalidade, tá certo? O projeto básico ou o termo de referência é o documento elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares que deve conter os elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação. O projeto básico e o termo de referência estão previstos, né, nos artigos 6º, inciso 10, 40, parágrafo 5º, inciso 1, ambos da Lei 8666, artigo 9º do Decreto Federal 5450, Decreto Federal 50 é o que trata do pregão. Artigo 7º, parágrafo 10, inciso 1 do Decreto Estadual 6, que é o nosso decreto estadual que vai tratar do pregão. Falando, então, né, o pregão ele tem uma previsão na Lei 10.520, Tadeu falou sobre ela, 10.520, que institui o pregão. Mas o nosso decreto estadual é que vai regulamentar o pregão no âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, a gente utiliza esse decreto, né, como regulamentação, como norma para utilização do pregão eletrônico aqui do Estado de Minas Gerais. Então, muitas vezes eu vou fazer referência a esse decreto. O intuito aqui não é ficar passando os dispositivos legais, né? Porque vai ficar maçante. Alguns, eu trouxe o dispositivo legal, trouxe aqui nos slides, eu quase falo transparência, viu, Tadeu? A gente estava preparado, e o tempo inteiro eu falava transparência, porque é uma coisa que foi do meu tempo, eu utilizei transparência. Agora, sujeito mais jovem chama de slide. Mas, enfim, alguns slides eu vou trazer os dispositivos legais naquilo que é mais importante, né? Naquilo que eu julguei mais importante. Então, vamos lá. A Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação, e que você teve dificuldade de falar 8666, né, Tadeu? Então, a Lei 8666, em seu artigo 6º, dispõe o seguinte: para os fins dessa lei, considera-se projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. E o artigo 40 vai trazer a previsão do projeto básico como parte integrante dos editais de licitação. Então, aqui no artigo 40, parágrafo 2º, do inciso 1, é que vem a previsão do motivo pelo qual o projeto básico ou o termo de referência ele integra a licitação. E por que aqui na lei de licitação fala em projeto básico e não traz a terminologia termo de referência? Porque a gente vai lembrar que a lei que vai instituir o pregão é a Lei 10.520, de 2002, posterior à lei de licitação. Então, não traz aqui no texto de lei da 8666 a terminologia termo de referência. Então, o Decreto Federal 5250, ele vai falar sobre termo de referência. E se a gente observar os dois dispositivos legais, a gente observa que a norma é muito próxima, muito parecida. A descrição do que é termo de referência é muito parecida com a descrição do que é projeto básico. Tá? Por isso que eu disse da similaridade dos dois documentos. Certo? O termo de referência é o documento. E aí, gente, por que eu estou trabalhando esses conceitos? Porque o termo de referência é uma ferramenta tão importante, mas tão importante para as nossas contratações, para o dia a dia dos nossos trabalhos. Eu disse, ele contém o DNA da contratação, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico. Então, assim, devido a essa importância que eu estou trabalhando essas questões conceituais.
E muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente esbarra já no conceito do que é termo de referência. Então, a gente chega lá no jurídico, né, e aí a gente é o destinatário quase que final dos processos, a gente faz um parecer para que o processo seja, ao final, autorizado pela autoridade competente. E aí a gente vê que tem problemas no termo de referência na questão conceitual do termo de referência. Lá, em entender o que é esse documento. Então, a pessoa, às vezes, vai fazer um termo de referência, vai desenvolver um termo de referência, mas não entende por que está desenvolvendo, o que é esse documento, por que eu estou fazendo. Muitas vezes pega um modelinho, vai preenchendo o modelinho, mas não sabe o que é o documento que ele está utilizando e a importância daquele documento que ele está elaborando e está operacionalizando. Tá? Então, essa que é a nossa finalidade aqui, é de mostrar para vocês a importância desse documento, a importância desses estudos de planejamento para a elaboração desse documento, para o dia a dia nosso. Tá certo? Então, o termo de referência é o documento que deve conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas, de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. Já o decreto estadual 44786 de 2008, lá no artigo 7º, assim como citado lá o artigo 40, ele vai trazer a previsão do termo de referência integrar o edital de licitação. Tá certo? Então, o motivo pelo qual o termo de referência integra o edital está aqui, artigo 7º, parágrafo 10. Então, a nomenclatura utilizada, tá certo? Muitas vezes a gente utiliza um nome pelo outro. Para o pregão, a gente utiliza a terminologia termo de referência. Por isso que a gente fala tanto de termo de referência. Hoje já se fala muito mais de termo de referência do que de projeto básico. Muitas vezes utiliza, em situações que é de projeto básico, utiliza termo de referência, quando, na verdade, seria projeto básico. Então, a nomenclatura termo de referência, ela é específica para pregão. Tá certo? E o projeto básico? O projeto básico ele é utilizado para convite, tomada de preço, concorrência, dispensa e inexigibilidade. Então, para todas essas demais modalidades, a gente utiliza projeto básico. Quantas vezes aqui a gente não viu um termo de referência num processo de dispensa, num processo de inexigibilidade? Né? Então, assim, a nomenclatura correta que a gente deveria utilizar é termo de referência para pregão e projeto básico. E aí vocês vão permitir que eu utilizei várias vezes nos nossos slides, né? O termo de referência a gente vai chamar de TR e o projeto básico a gente vai usar a sigla PB, tá certo? E o sistema de registro de preço? O que a gente utiliza como documento? Aí a gente vai ter que lembrar que o Tadeu falou lá que o registro de preço não é uma modalidade licitatória. Ele é um procedimento. Nesse procedimento de registro de preço, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar pregão, na sua forma eletrônica ou presencial, ou eu posso utilizar concorrência. Então, para o sistema de registro de preço, se eu utilizo pregão, eu vou chamar de termo de referência. Se eu utilizar concorrência, eu vou utilizar a terminologia projeto básico. E aí, gente, para não ficar dúvida e não ficar, mas eu estou usando o termo errado e tal. Aí a gente tem um julgado aqui do TRF4 falando sobre a terminologia. A terminologia ela não é essencial, ela é importante, mas ela não é essencial. Então, diz o seguinte, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o nome que se dá a determinado documento não o caracteriza nem o desvirtua, importando, isto sim, o seu conteúdo. Do exame dos elementos contidos no termo de referência, conclui-se, na verdade, tratar-se de projeto básico, no qual foram detalhados minuciosamente construções a serem executadas pelo cessionário, bem como os custos daí recorrentes.
E aí, gente, é porque realmente fica feio, né? A gente pensar que os nossos processos todos, a gente falou sobre o princípio da publicidade. Então, esse edital é público. Ele vai para um veículo de comunicação público. E as pessoas têm acesso ao nosso trabalho. Aí vocês vão concordar comigo que é muito feio a gente utilizar um nome pelo outro, né? Então, assim, a importância... Não, o conteúdo é que é importante. Mas, se a gente puder ter esse zelo com o processo, ter esse zelo com o trabalho, né? Aí a gente agora, com o curso, a gente já viu. Existe uma terminologia correta. Algum problema de eu usar a terminologia errada? Não. A gente não vai ter problema com o processo, né? Mas não é a melhor forma de ser utilizado. Tá certo? E quais são as finalidades desse termo de referência ou projeto básico? Né? E eu falei que ele é uma ferramenta de planejamento, eu falei que ele é o DNA de contratação. Qual que é a finalidade desse termo de referência, então? A finalidade dele é demonstrar as necessidades da administração. Ou seja, a gente foca na administração, verifica o que a administração precisa naquele determinado momento, qual que é a sua necessidade, e isso vai ficar revelado no termo de referência. Né? É o documento que a gente vai escrever essa necessidade da administração. Outra finalidade do termo de referência, especificar o objeto, aquilo que vai ser contratado. Né? Eu não posso chegar e contratar qualquer coisa. O que você quer comprar? Qualquer coisa. Não dá para ser assim. Então, a gente precisa especificar o objeto. E essa especificação ela vem contida nesse documento chamado termo de referência ou projeto básico. Outra finalidade, balizar a cotação de preços. Então, a gente vai... E essa baliza de cotação de preço, ela orienta uma série de situações do processo. Então, muitas vezes, essa baliza vai levar a nos dizer qual vai ser a modalidade licitada, né? O que vai ser feito naquele procedimento vai ser através dessa baliza de cotação de preço. Outra finalidade, avaliar o custo financeiro da contratação. Ou seja, eu tenho uma necessidade, né? Eu tenho uma necessidade de compra, eu faço uma orçamentação, eu verifico, eu faço uma cotação de preço, verifico a baliza, mas eu identifico que o custo financeiro daquela contratação ele não será possível num determinado momento. Né? Isso vai orientar se esse procedimento vai caminhar ou não. Né? Se a administração tem ou não condições de dar prosseguimento na sua contratação. Outra finalidade é orientar a formulação da proposta pelo licitante. Então, a gente falou aqui sobre as modalidades licitatórias. Dentro do pregão eletrônico, a gente tem o momento do certame, né? E no momento do certame é onde são dados os lances em relação ao objeto. Até antes disso, cada um dos participantes ele encaminha uma proposta, né? Uma proposta para aquele objeto. Então, a baliza para essa proposta inicial dele e também para a fase de lances vai ser o quê? O documento chamado termo de referência. Ele precisa de ter noção daquilo que a gente quer comprar para que ele dê o valor, né, para ele poder contratar. Ele orienta o pregoeiro e a comissão de... Aí, leigos, para aqueles que não entendem realmente de licitação, a gente tem uma figura chamada pregoeiro, né, que é o responsável pelo certame, dentre outras coisas, ele é o responsável pelo certame no momento vamos pensar no pregão eletrônico, no momento que ele está sendo realizado, né, o julgamento desse procedimento é feito por um pregoeiro. Né? E esse pregoeiro, a gente tem que lembrar que tem uma comissão de licitação que vai dar suporte para esse pregoeiro. Essa comissão de licitação, aqui na Defensoria Pública, a gente tem uma resolução que constitui essa comissão de licitação, né, que traz quais são as competências dessa comissão de licitação e quais são as pessoas que integram essa comissão de licitação. E essa comissão dá suporte para o pregoeiro. Então, o termo de referência ele vai orientar, né, o pregoeiro e a comissão na sessão pública da licitação. Outra finalidade é orientar o recebimento do material ou do serviço, da execução.
Então, a gente consegue, e aí, por último, né, orientar o gerenciamento e a fiscalização da execução do contrato. Então, a gente observa que o termo, apesar de ser um documento que aparece no momento inicial do procedimento, ou seja, na fase interna da licitação, ele vai se externar por outros vários momentos do processo. A gente vai ver, né, a necessidade dele, a finalidade dele se cumprindo desde o início da licitação até o momento da execução. Né? Então, ele orienta o pós-contrato. A parte contratual pós-executória realmente do contrato. Então, mais uma vez, falando sobre a questão do planejamento, né? O planejamento ele visa otimizar o dispêndio dos recursos públicos, garantindo a aquisição com qualidade, o aumento da competitividade e a redução dos gastos públicos, que são 3 balizas importantes, né, para a administração pública. O dever de planejar está intrinsecamente constituído no princípio esse, né, da administração pública. Venho com uma importante indagação em relação ao termo de referência. O que vocês imaginam? E aí eu quero participação de vocês. Quais são os problemas que a falta de planejamento podem gerar para uma futura contratação? Armazenamento, tem um tanto de coisa. Comprar em excesso, comprar. Menos, eu posso comprar mais. A questão do... Vou passar aqui, tá, gente? Porque grava também vocês, né? Não recebimento da mercadoria em tempo hábil. Não tiver uma regra que determine o prazo, né, de recebimento, eu posso ter problemas, de fato. Fora do processo em si, né, porque acaba gerando ida e volta, né, por causa de elementos mal elaborados. Ideia. No caso do mau planejamento, a empresa que foi contratada eu elenquei vários... No caso de uma licitação feita com a empresa, né, que recebe mensalmente pelos... Falta de planejamento, automaticamente essa previsão não é, né, não é seguida esse projeto, né? E aí o que acarreta com referente à parte financeira? Porque a parte está pagando e não está sendo feito o serviço. Ou seja, né, o colega está dizendo que a execução e o pagamento eles vão entrar em desconformidade. De fato, né, a falta de planejamento pode ocasionar isso sim. Então, eu elenquei aqui algumas situações que alguns de vocês se referiram a elas, né? Então, a falta de planejamento pode levar a compras erradas, pode levar a objetos de qualidade inferior, pode levar a um desabastecimento, aquilo que o Rafael falou, né? Eu posso comprar para menos, eu posso comprar para mais, né? Mau dimensionamento do produto, desperdício de dinheiro público, ou seja, eu estou gastando mais do que eu deveria gastar. Condições de armazenamento inadequadas, ou seja, eu tenho um determinado espaço de armazenamento e eu compro muito mais do que eu deveria comprar, eu estou utilizando aquele espaço de armazenamento que seria utilizado para um
para uma forma de execução, eu estou usando de forma inadequada. Descontinuidade de serviço, que é um problema gravíssimo, né? Imagina parar a máquina pública de serviços essenciais por uma ausência de previsão e de planejamento. Então, como executar o serviço, porque acabou o prazo contratual. Obras mal construídas, acho que é um negócio que não acontece aqui no Brasil. Não acontece aqui. Vocês não estão vendo isso, não. Não tem... Como é que é? Não acontece, gente. A gente nunca viu um viaduto sem acabamento, a gente nunca viu uma rodovia que não acaba, enfim. Hospital, né, tem funcionamento, isso não acontece aqui. Na Suécia, na Suíça, aqui não. Então, outra situação é o risco de procedimento licitatório ilegal e, consequentemente, contratações ilegais e o que o Diogo falou a respeito da rescisão de contrato, uma futura rescisão contratual. Outra situação é prazos mal definidos, entre outros. Tá? Então, são várias situações. Então, a gente consegue entender a importância desse termo de referência ao lançar luzes sobre essa questão do planejamento. Então, se eu não planejo, se eu não tenho um bom termo de referência, eu corro o risco de todas essas situações acontecerem. Só acrescentar a responsabilidade do gestor, haja vista que aquele que se responsabiliza pelo termo de referência ou projeto básico, né, ele está avalizando ali os serviços ou o produto e também os valores. Então, se por acaso houver uma desconformidade em relação a isso, ele estaria responsável além da própria instituição à qual ele pertence, especificamente na Defensoria Pública, aquele que assina, aquele que avaliza e também a própria instituição. A Eden entrou exatamente num ponto importante. Eu até falei sobre isso. Aqui uma parte para ser feito. De fato, a gente começa a ficar preocupado com esse documento, que em tese é muito simples, mas exatamente nisso. O quanto que esse documento ele extravasa a parte interna da licitação, ou seja, ele vai chegar até a fase contratual, e eu vou dizer que até pós-contratual, ele pode acontecer, e a responsabilização que ele vai levando em cascata. Né? Então, de fato, esse documento é extremamente importante. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com o documento, nessa elaboração de referência. Tá certo? O erro na identificação da necessidade ocasiona sérios problemas na definição do objeto, já que o objeto é que deve se ajustar à necessidade, e não a necessidade de se ajustar ao objeto. Eu acho que essa máxima aí é algo que a gente fala frequentemente lá na assessoria jurídica. Termos de referência, e aí vamos lá no início, quando eu comecei a falar, né? Ele é uma ferramenta de planejamento. A gente tem que identificar a necessidade, a partir da necessidade, fazer o desenho do termo de referência. O contrário não é salutar. Eu não tenho que esperar a necessidade bater na porta e aí eu fazer um termo de referência que adeque àquela necessidade. Tá certo? Assim, eu corro um risco muito grande de não ter esse planejamento, né? E, por necessidade, eu ajustar um objeto. Eu criar um objeto que se ajuste à minha necessidade. Tá certo? Então, só uma luzinha aí para a gente poder pensar nisso. Em qualquer contratação, se o termo de referência ou projeto básico for falho ou incompleto, o procedimento estará viciado e o contrato não atenderá aos objetivos da administração. E aí, mais uma vez, é a questão da responsabilização. A pessoa que elaborou e mal elaborou o termo de referência, ela será responsabilizada por aquele termo de referência que foi mal elaborado. Por consequência, quem vai executar, o gestor de um contrato com um termo de referência ruim, se ele der execução a um contrato, ele pode responder por aquela contratação que se tornou ilegal. Né? E, enfim, isso vai num efeito cascata. Tá certo?
Porque aí é o que a Eden falou, né? As pessoas vão avalizando, né? Um vai assinando, que vai avalizando, e aí, enfim, a hora que a gente verifica a ilegalidade, ela se protrai por todo o procedimento. Então, nós vamos falar aqui da elaboração, especificamente sobre a elaboração do termo de referência e o projeto básico. Parte importante aqui nossa, né? E aí eu fiz aí um desenho para mostrar para vocês, até utilizando de uma cartilha do TCE. Esse material ele foi baseado numa cartilha do TCE falando sobre elaboração de termos de referência e projeto básico. Então, a grande parte desse material está lá na cartilha do TCE. E aí, na visão do TCE, a elaboração do termo de referência ou projeto básico, ela se equipara ao trabalho de um alfaiate. Ou seja, a sua confecção ela deve ser personalizada, sob medida, sob demanda. Esse instrumento ele deve ser moldado no objeto. Não adianta a gente pegar aqui um termo de referência, por mais que seja parecido, seja próximo, né? Enfim, a gente pode utilizar como parâmetro de comparativo, enfim, mas a necessidade, ela é específica, ela é concreta, ela é real de quem está exercendo aquela função. Então, o ideal é que esse termo de referência ele seja confeccionado sob demanda, sob medida, exatamente em conformidade com a necessidade daquele lugar. Então, a gente confecciona aqui o nosso termo de referência em relação às nossas necessidades, né? Então, solicitantes, né? Demandantes aqui na Defensoria Pública. Por que a gente, muitas vezes, devolve um termo de referência, devolve um processo, já está lá no jurídico para a gente fazer a análise do processo, e a gente devolve, muitas vezes, o processo pedindo para fazer uma justificativa do quantitativo, para fazer uma justificativa de coisas muito iniciais que estão na referência. É porque a gente identifica isso, que o solicitante ele tem estas justificativas para o processo exatamente para denotar a sua demanda, exatamente para denotar aquilo que é a sua necessidade. A gente não consegue, no termo de referência, avaliar isso. Tá certo? Então, por que devolve? É por esta causa. Tá certo? É tomando esse cuidado para que a gente tente, antes de dar prosseguimento no processo, né, no certame, a gente cerque o procedimento. Né? A gente corrija o procedimento. Então, a elaboração do TR e do projeto básico é responsabilidade de quem? Quem é responsável por elaborar? Isso é uma pergunta que frequentemente é feita lá na minha sala. Às vezes as pessoas vão lá na minha sala e dizem, mas isso não é para eu fazer. Não, essa responsabilidade não é minha. Não sou eu que tenho que fazer esse termo de referência. Mas eu quero dizer para você que a elaboração desse termo de referência, desse projeto básico, é uma tarefa multissetorial. Não tem jeito. Quem é que vai poder fazer uma especificação de um termo de referência, se não quem tem expertise para fazer a especificação de objeto? Não tem jeito, é quem trabalha no dia a dia com as demandas, com o objeto que vai ser contratado. Tá certo? Ou aquisição, ou serviço. Então, não tem jeito da gente pedir, aí vou fazer uma coisa bem né, fazer uma especificação de objeto de TI. Não é da expertise dele, ele não faz isso. Né? Então, a elaboração e a responsabilidade, né, é de quem tem expertise da compra ou do serviço. Isso que a gente fala que é uma tarefa multissetorial, porque muitas vezes a expertise, né, quem detém é um solicitante, mas ele vai precisar do apoio de outros setores para determinadas funções que serão exercidas nessa referência ao projeto básico. Tá certo? Então, vai ter um envolvimento de vários setores. Ok? E aí... Quantas horas? Eu só vou terminar, porque aí a hora que a gente for entrar no passo a passo do termo de referência do projeto básico, aí a gente, antes disso, dá uma paradinha para o banheiro. Pode.
aí, na minha opinião, né? Por isso que eu disse que é um trabalho muito setorial. A gente vai ter que ir para o mercado para pesquisar. São as pessoas que vão estar envolvidas. E aí, assim, concordam comigo? Primeiro, para quem que vai ser esse terno? A pessoa que vai precisar do terno, em tese, é alguém que vai poder nos ajudar a descrever o que ela quer. Concordam comigo que quem sabe o que quer é quem precisa, né? Em geral, aquela pessoa que vai solicitar aquele terno, daquele terno, é que vai... ela pode não conhecer de costura, ela pode não conhecer do artigo. E aí, por isso que a gente vai fazer o quê? Pesquisas. Não tem jeito. A gente vai passar a fazer uma pesquisa, né? Mas eu acredito que a responsabilidade para isto vai ser de quem necessita da demanda. Agora, não adianta eu saber de uma demanda de terno, chega lá no meu setor jurídico, uma demanda de terno. Aí, quem fez a solicitação de terno? Alguém que chega lá pela logística. Vamos assim, um setor de logística que fez termo de referência. Mas por quê? Ele não vai precisar do terno, ele não sabe nada de terno. Enfim, não seria talvez o pertinente. É isso. Exatamente. Às vezes a gente vai ter que ir para o mercado. O mercado vai nos ajudar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque pode ser que a forma que o mercado vai nos ajudar direcione. E aí a gente tem que evitar esse direcionamento, né? Então eu vou ter que fazer uma pesquisa mais ampla, né? É algo amplo para eu conseguir definir e explicitar. Eu ia falar até isso, sobre a questão do mercado, porque muitas vezes a gente deixa se influenciar. É muito fácil você ir para o mercado e copiar todas as especificações e colocar ali, e aí você fecha a licitação, você fecha, sendo que você não pode escolher uma marca, essas coisas. Então, acho que isso tem que ter um cuidado muito grande na hora que for para o mercado, justamente para que tenha concorrência de outros fornecedores, e a gente não fechar tanto. Né, pegar lá um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocar lá no termo de referência. Foi excelente o que a colega colocou, porque o que eu quis dizer aqui, gente, quando eu falei, vamos para o mercado, não é que o mercado vai desenhar a nossa demanda, não. A gente vai questionar algumas razões técnicas para o mercado, mas o desenho da demanda ele tem que sair da instituição pública, ele tem que sair daqui, né? Porque se o desenho for feito pelo particular, por isso que eu disse a respeito de direcionamento, essa demanda direcionada, né? Então a gente vai fazer isso com muito cuidado, com muita cautela, né? Não é simplesmente, eu vou para o mercado, desenha, me devolve o termo de referência pronto e a gente coloca aquilo para licitar. Não, não é isso. A gente vai tirar dúvidas, a gente vai pesquisar no mercado. A colega disse a respeito aqui de uniforme. A gente vai verificar gramatura, a gente vai verificar o tecido a ser utilizado, a gramatura do tecido a ser utilizado, a cor, manequim, composição, enfim, uma série de elementos que a gente vai precisar de especificar, que a gente às vezes não sabe, e a gente vai verificar. Eu vou bater na porta de um fornecedor, alguma coisa do tipo, mas eu vou para a internet, eu vou verificar vários catálogos de uniforme, enfim, isso vai me ajudar e me orientar na descrição desse objeto. Até nesse sentido, a gente até conversou, né, Cíntia, que para evitar até o direcionamento, um instrumento que talvez a gente eu acho que a gente nunca utilizou aqui na Defensoria, talvez seria importante até muito na área de TI,
a gente que trabalha na administração, às vezes não consegue acompanhar todas as inovações que o mercado pode nos trazer. Então, a gente pode fazer um chamamento público, ou nome qualquer que você queira dar, e noticiar que a Defensoria tem a intenção de desenvolver um sistema para atendimento ao público. E você chama o mercado para dentro da Defensoria, faz uma ata, registra a reunião, vem todas as empresas interessadas e elas apresentam as soluções que o mercado pode trazer. Então, como é uma sessão pública, você tem todo o controle, evita o direcionamento e você tem a colaboração do particular para que o setor público, no caso a Defensoria, adquira exatamente o que há de melhor no mercado. Porque a gente aqui, às vezes, não consegue ficar acompanhando toda a tecnologia que sai todos os dias. Então, essa conversa com o mercado, não só na área de TI, qualquer outra área aqui que às vezes a gente nunca adquiriu, eu acho importante a gente começar a utilizar essa prática aqui. Então, o chamamento é uma ferramenta antes mesmo desse desenho, pode ser utilizado antes desse desenho de projeto básico ou termo de referência, né? Então, neste chamamento, você realmente chama os fornecedores de mercado para participarem, né? Para te ajudarem, né, nesse desenho da demanda. Então, deixa eu ver se já está. Então, pessoal, vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo? Aí a gente toma um cafezinho, aguinha, e aí a gente retorna aqui.